Já imaginou quão perfeito seria se você precisasse olhar apenas alguns minutos para o seu livro antes da prova e depois conseguir relembrar ele de forma incrível e totalmente detalhada? Bem, isso é o que muitas pessoas pela internet prometem que você consegue fazer comprando o curso delas. Mas hoje eu quero abordar para vocês justamente porque que isso é basicamente impossível de acontecer. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre por que não existe o que a gente entende como memória fotográfica. Existem vários vídeos aqui do canal que eu abordo diferentes temas relacionados à memória humana, principalmente focando sobre como a memória é construída, sobre o que é memória de curto prazo, o mais recente fala sobre, por exemplo, o que é memória espacial, enfim. Se vocês têm mais interesse de saber um pouquinho mais sobre sua memória, dá uma olhada aqui nos links da descrição, que eu vou deixar os vídeos aí para vocês conseguirem assistir. Mas um tipo de memória que eu já ouvi várias vezes as pessoas perguntando pra mim, e que inclusive eu acreditava quando eu era mais novo, é a memória fotográfica. Provavelmente você já ouviu alguém falar que consegue dar uma olhada no livro alguns minutos antes da prova e depois conseguir recordar com detalhes tudo que tá escrito lá, e aí ele consegue se sair muito bem por conta disso. E aí ele fala que tem uma memória fotográfica, como se ele conseguisse tirar uma foto mental e guardar na cabeça dele. Eu mesmo já achei que tinha isso quando eu era mais novo, porque eu tinha uma certa facilidade de conseguir relembrar algumas pistas visuais do livro que eu li, que me ajudavam na hora de realizar alguns exercícios nas provas. Mas conforme eu fui estudando um pouco mais sobre a memória humana, eu fui percebendo que na verdade não é bem assim o que acontece. O grande problema disso tudo é que na verdade não existe nenhum estudo científico que de fato consiga mostrar a existência do que a gente chama de memória fotográfica. De fato, existem algumas quase exceções, como por exemplo, alguns grandes enxadristas, os mestres que jogam xadrez há vários e vários anos, conseguem gravar posições de todas as peças no tabuleiro com algumas simples olhadas. Porém, o que acontece no cérebro deles é que eles de fato não precisam ter uma fotografia mental para poder lembrar a posição das peças, e sim, como eles estão muito acostumados e já jogaram várias e várias vezes, o contexto de posição diferentes das peças forma um padrão geométrico na visão deles e por conta disso eles conseguem lembrar de forma mais fácil. Mas isso não chega a ser de fato o que a gente poderia definir como memória fotográfica. Por que não chega? Porque na verdade, toda vez que a gente pensa em memória fotográfica, quando você vai tentar olhar a definição do que as pessoas dizem de ser memória fotográfica, é aquilo que a pessoa olha para algum objeto, especialmente para algum tipo de livro, algum texto, consegue tirar uma foto mental e aí essa foto mental é como se fosse uma foto de um celular mesmo, onde você consegue dar zoom in, zoom out e consegue olhar inúmeros detalhes que você não perceberia normalmente. E o problema é que isso não existe. Como eu já abordei em diversos vídeos aqui sobre a memória humana, a nossa construção de memória e armazenamento de informação é bastante diferente da forma como acontece com os nossos celulares e computadores. Não é algo físico que vai sendo gravado, e sim, na verdade, conexões cerebrais entre neurônios que podem ser modificadas toda vez que a gente reacessa elas. O ponto importante é que essas construções e conexões neurais que são importantes para o estabelecimento da memória são focadas em detalhes específicos sobre aquele evento o qual elas estão guardando, a informação que elas estão guardando. Por exemplo, se você já tomou choque quando você era criança e colocou o dedo na tomada, você com certeza não lembra exatamente de como aconteceu. Você não lembra o que você estava vestindo, que dia que era do mês, você provavelmente não lembra exatamente da sensação de tomar o choque, porém, algumas coisas específicas, como por exemplo, a dor que você sentiu, o medo que você sentiu depois, com certeza ficam gravados na sua memória. E isso acontece por quê? Isso acontece porque o cérebro evoluiu de forma a dar importância na hora da construção da memória para coisas que de fato vão ser importantes para nossa sobrevivência. Essencialmente, olhando para um lado neurológico, toda vez que a gente está tendo uma construção de memória, um aferente emocional que é feito pela amígdala é muito importante para o desenvolvimento dessa memória e para o armazenamento a longo prazo dela. Ou seja, quando você toma esse choque e vai construir a memória que tomou esse choque, o ponto importante de construção dessa memória é para você lembrar que você não deve colocar o dedo na tomada. Então, para que isso aconteça, seu cérebro não precisa gravar exatamente todas as sensações de tudo que estava acontecendo naquele momento, e sim partes principais, como por exemplo, a sensação que você teve na hora que o choque passou, a dor, o medo, enfim, toda aquela
aquilo que está relacionado com algo que vai te levar a um aprendizado de não colocar o dedo de novo na tomada. Outro exemplo muito importante da capacidade da nossa memória de reconhecer apenas coisas específicas é a nossa grande capacidade de reconhecer rostos. Novamente, a evolução do nosso encéfalo selecionou indivíduos que fossem capazes de conseguir reconhecer de forma mais fácil rostos. Inclusive, eu tenho certeza que você já teve aquela sensação estranha de reconhecer a pessoa na rua, mas não lembrar o nome dela. E isso acontece porque o nosso cérebro meio que foi programado para conseguir reconhecer de forma mais fácil rostos do que nomes. E por que isso é importante? Porque, ao contrário do que se possa pensar, a nossa capacidade de reconhecer rostos não está diretamente relacionada com a ideia de você tirar uma foto mental do rosto da pessoa e depois ficar reparando nisso. Na verdade, o nosso cérebro utiliza de algumas pistas visuais que fazem a gente conseguir construir a noção do que é aquela pessoa, né? Do que é o rosto daquela pessoa. Ou seja, a gente não tem uma imagem totalmente fidedigna do rosto de ninguém. A gente precisa sempre estar reolhando para ela para poder conseguir reconstruir essa memória visual relacionada a esse rosto. Porém, algumas partes importantes, como por exemplo o cabelo, o olho, o sorriso, vão ficar gravados na nossa memória e aí a gente vai conseguir reconhecer esse rosto, mesmo que a gente não tenha nada fotográfico sobre ele. Ou seja, a memória fotográfica, novamente, não é necessariamente existente para a gente conseguir reconhecer os rostos. É claro que existem algumas construções mnemônicas, ou seja, existem algumas pessoas que de fato têm uma memória muito interessante e que podem se parecer com algo de memória fotográfica, que são as pessoas que têm a memória eidética. Porém, esse assunto é para um outro vídeo porque é bastante denso e eu precisaria explicar muitas coisas. Então, se você gostou desse vídeo e gostaria de saber um pouquinho mais sobre memória, eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e comente suas dúvidas e comente se você quer saber sobre a memória eidética ou se ficou com alguma dúvida sobre memória fotográfica. E se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdos de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações. Como sempre, todas as referências estão linkadas aqui abaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!